Bom, então, boa noite pessoal, vamos lá. Eu queria conversar hoje com vocês sobre um negócio muito interessante que aconteceu comigo essa semana. Há uns dias atrás, eu vinha passando de bicicleta, um pouquinho rápido demais, sem capacete, sem luva. Eis que um gato passa na minha frente e eu caio de bicicleta. Bom, me machuquei bastante. Temos aqui 2 pontos de supercílio, estamos de boné para cobrir a cabeça raspada, porque arranhou, alguns arranhões no corpo, uma costela ali luxada, mas a gente está vivo, né? E por que eu estou falando isso para vocês? No outro dia, eu tive a felicidade de conversar com um rapaz que eu estou fazendo a co-orientação do mestrado dele na área de inovação. E eu tive esse insight de linkar a situação que foi passada com o tema dele e a situação da minha queda de bicicleta. No momento em que eu caí da bicicleta, claro que a gente fica meio... Na hora da queda a gente fica um pouco desnorteado, inevitável que a gente faça uma pausa para tentar entender o que está acontecendo, certo? Depois desse momento, a primeira reação é a de começarmos a elencar as nossas dores físicas. Algumas delas são reveladas logo imediatamente, quando a gente tem, no meu caso, o supercílio abriu, sangrou, e a gente viu, eu vi ali aquele sangue pingando, etc e tal. E aí, nos outros momentos, depois que eu levantei, que eu fui começando a ter noção de onde existiam essas dores no meu corpo. E isso foi um momento muito importante, de repente um dos momentos cruciais para minha recuperação. Poxa, mas o que tem a ver? Acontece que quando a gente consegue identificar onde estão as dores, a gente consegue reportar isso, no caso da dor física, nesse caso da queda, reportar isso ao médico de uma forma muito mais acertada, né, ou assertiva. E esse momento é muito importante para que os diagnósticos sejam feitos e para que um tratamento seja sugerido, né? Trazendo isso então para o nosso tema, falando sobre inovação. Nessa orientação que a gente fez no dia seguinte a essa queda, o que foi bastante abordado nessa orientação, que é o que eu quero trazer para vocês agora, é que o nosso processo criativo, o processo de idealização de uma invenção, do início da elaboração de uma inovação, né, ele precisa estar ligado nas, escuta só, dores ou aspirações daqueles que a gente quer atingir com as nossas inovações. Esse momento talvez seja o momento mais importante do desenvolvimento de uma invenção, de um protótipo, porque na verdade, pessoal, a gente precisa entender que as invenções, as inovações, né, que a gente está querendo propor, elas se resumem em questões humanas reportadas a uma tecnologia e não a tecnologia em si. Então, se a gente fizer uma proposta de tecnologia pautada na própria tecnologia, a gente muito provavelmente vai incutir em erro, porque na realidade a tecnologia ela é uma ferramenta para questões humanas, para o uso de pessoas. Tudo se resume, tudo está ligado às pessoas que vão utilizar a tecnologia e não a tecnologia por ela mesma, por si só. Então, se no momento inicial não for feito o estudo ou a listagem
das dores que a gente quer alcançar, dores de pessoas, de grupo de pessoas, ou de aspirações dessas pessoas ou grupo de pessoas. Se isso não for feito antes daquilo que a gente quer propor ainda como um protótipo e etc., fatalmente a gente vai encontrar dificuldades lá na frente para que essa invenção ela seja absorvida pela sociedade, para que se torne uma inovação transferida e etc. Então, primeiro ponto para a gente tratar de uma inovação, a gente precisa, é necessário a gente elencar as dores ou as aspirações de quem vai utilizar essa tecnologia. Esse é o primeiro ponto, talvez o principal. Digamos que você esteja pensando em propor alguma tecnologia para ser utilizado na cozinha. Digamos que eu trabalho ali numa empresa de eletrodomésticos e aí queira inovar com alguma coisa para os nossos eletrodomésticos. Então, a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico hoje, ele mostra que a gente tem um potencial de conectividade, a gente tem um potencial de transformar as coisas mais visuais, a gente tem uma possibilidade de fazer comandos remotos, né, via um controle remoto, via um acionamento à distância por voz. A gente tem hoje sistemas de segurança e etc. Né? Porém, não é o melhor caminho eu buscar essas tecnologias que já existem, implementar essas tecnologias naquilo que já está disponível no mercado, para tentar fazer um upgrade desse material que já está disponível no mercado, sem olhar para as dores, né? Então eu posso pensar numa geladeira, por exemplo, que tenha uma tela de 17 polegadas touchscreen e colocar isso na geladeira, né? Isso é possível? É possível. É algo diferente, inovador? Sim, é algo diferente. Eu não tenho acompanhado muitas geladeiras com touchscreen, com telas embutidas e tal, né? Talvez até tenha, não fiz a prospecção de mercado para dizer isso, mas no meu conhecimento atual não tenho conhecimento de nenhuma loja que esteja vendendo esse tipo de geladeira, né? Então, antes disso, é preciso que a gente mergulhe na necessidade das pessoas que de fato vão utilizar essa geladeira. A necessidade delas está, a maior dor delas está em ter conectividade na frente da geladeira, né? Ou será que a maior dor dessas pessoas seja, por exemplo, o consumo de energia da geladeira, né? A durabilidade de determinados componentes da geladeira, como a luz interna, etc. Então, a gente só vai saber se de fato a gente vai estar solucionando um problema de pessoas se a gente, antes de desenvolver a tecnologia, a gente partir das dores e não da própria tecnologia, né? Depois que a gente definir as dores e as aspirações, né, do que a gente vai abordar, aí sim a gente vai começar a pensar em metodologia. Não são todas as dores que a gente vai solucionar, né, daquele grupo, porém a gente pode selecionar algumas delas e aí sim começar a pensar numa plataforma, em alguma coisa que possa sanar essas dores, né? Aí a gente conhece metodologia e dizer, olha, tá aqui o dispositivo X, né? Ele vai ter um objetivo de alcançar essa dor Y, essa aspiração Z, né? E até aí a gente não está falando do que ele vai ser feito, qual o método que ele vai ser feito, nada disso. Então, trazendo para o paralelo
da queda de bicicleta, né? O momento importante é ali naquele primeiro instante identificar quais são as dores. Então, naquele momento, identifiquei quais eram as dores, né? Depois disso, a gente foi tomando as ações até chegar na metodologia final, vamos dizer assim, que foi ter concluído lá com o médico e ter recebido o diagnóstico, o tratamento e etc. Eu queria deixar essa dica aqui para que vocês não caiam nesse erro. Não tentem desenvolver uma tecnologia juntando a tecnologia que já tem com aquela nova que você conhece. Antes disso, veja a tecnologia que já tem e observe as dores do mercado, as dores dos usuários, as dores da sociedade com relação a essa tecnologia que já tem, para que a partir dessas dores você possa solucionar com uma tecnologia que você conhece ou que você vai ainda conhecer.